Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Desfazemos agora, Pai, todo tipo de perigo contra nós e contra a nossa casa. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Desfaz a maldade, a inveja, os homens maus, aqueles que tramam contra nós. Pedimos a tua proteção. Apresentamos a ti toda a injustiça que temos ciência e aquela que não temos ciência. Oramos agora desfazendo completamente aquilo que está no espiritual, em curso, seja contra nós ou contra nossos filhos. E te pedimos, ó Deus, a tua proteção, a tua intervenção e o teu livramento agora. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor nos abra as grandes portas, as grandes oportunidades, as grandes conexões. Oramos para que recursos do céu sejam liberados sobre a nossa vida e declaramos: na nossa vida não tem falta, na nossa casa não tem falta, na empresa não tem falta, em nada que o Senhor colocou nas nossas mãos existe falta. O Senhor é Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que cuida de nós, o Deus que está na nossa retaguarda, que é a nossa fortaleza. A presença do Espírito Santo está na nossa vida. Iremos caminhar com Deus, iremos nos movimentar com Deus, iremos romper hoje com Deus, no nome de Jesus Cristo. E quem crê, declara junto comigo: eu creio em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um bom dia, um excelente e abençoado dia a todos. Que alegria estar aqui e poder compartilhar com você uma palavra e essa oração profética. Estamos em oração e jejum, hoje é o 5º dia do nosso propósito para a glória de Deus. Você está firme aí? Então escreve aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta. Amém? Você crê nisso? Que Deus está abrindo essa grande porta? Que Deus já está trabalhando em teu favor? Glória a Deus, eu creio. Por isso, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de clamar. Há algo que Deus está fazendo e nós cremos nisso. Estamos convictos nisso, em nome de Jesus. Hoje a palavra é quente e eu quero perguntar se você está preparado para ouvi-la. Porque lidar com as pessoas, nós temos que aprender. Não adianta fugir deles, mas temos que aprender a lidar com todos. Eu quero falar hoje 5 tipos de pessoas que não são muito boas para nós e como nós devemos lidar com elas. Existem princípios espirituais para ajudar você a vencer com as pessoas. Amém? Sem fazer o mal, apenas cumprindo princípios, você irá se defender e Deus vai te abençoar. Então guarda muito bem essa palavra. Eu quero começar falando daqueles que não suportam o favor de Deus sobre você. Aí alguém diz assim: mas e tem esse tipo de gente? E como tem? Há pessoas que não suportam ver, sabe, você prosperando, você crescendo, seu filho se formando. Não suportam ver a alegria de você, não suportam ver a sua família viajando, a sua família estando em lugares bonitos. Tem gente que nunca vai aceitar você melhor do que elas. É aquilo que a gente tem dito aqui. Há pessoas que até te suportam, até você estar abaixo delas. A partir do momento que você está melhor do que elas, acabou a amizade. Acabou o relacionamento. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 18, verso 10 e 11, escute: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Espera aí, o que Davi fez para esse homem? Davi estava ajudando ele na guerra.
Davi dedilhava a harpa, expulsava os demônios que haviam na vida dele. Davi era alguém leal, fiel, íntegro a ele, resolveu problemas para Saul que ele não conseguia resolver. E agora Saul pega uma lança e joga contra Davi para matá-lo. Há pessoas que não suportam o favor de Deus. E sabe o que Davi fez? Se desviou de Saul. E ele teve que se desviar tantas vezes ao ponto que ele entendeu que Saul queria o mal dele e teve que se afastar, fugiu de Saul. E depois foi procurado, foi perseguido por Saul. Então eu quero que você entenda isso porque é muito importante. Há pessoas que muitas vezes o inimigo age na vida delas de uma maneira tão terrível que elas não suportam ver você sendo usado, você vencendo, teu negócio dando certo, as coisas dando certo para tua família, não suportam ver você feliz, não suportam ver você alegre, não suportam você, sabe, tendo as tuas bênçãos. Por isso, em nome de Jesus, se desvie dessas pessoas, procure se afastar delas, é assim que você deve proceder. Gente que não suporta o favor de Deus sobre a sua vida, se afaste deles, porque o seu destino, o seu futuro não depende deles. Coloca isso no seu coração. Depende de Deus. Depende de Deus. Então, se isso está acontecendo dentro do trabalho, se esquive dessa pessoa que não aceita, sabe, a tua promoção, não aceita que agora você é chefe, não aceita que você está crescendo. Eu fico horrorizado, sabe? Eu vejo isso acontecendo muitas vezes, principalmente quando eu fico sabendo que mudou a diretoria de uma empresa ou trocou o pastor de uma igreja. O quanto tem gente que se levanta. O quanto tem gente, sabe, que não aceita, que luta contra e não sabe que lutar contra o favor de Deus na vida de alguém é lutar contra o próprio Deus. Isso é sério. Porque como é que você vai tocar numa pessoa que é Deus puro ali na vida dela? É Deus puro que está abençoando ela. É Deus puro que está prosperando, que está fazendo com que, sabe, ela cresça, que os negócios dela floresçam, que ela seja conhecida, que ela venha crescer politicamente dentro da cidade. É Deus na vida da pessoa, não tem outra explicação. Então, você está lá jogando pedra nela. Eu não entendo isso. Você pode estar cometendo um erro e se esse erro está sendo cometido contra você, fique em paz, se desvie dessa pessoa, continue cumprindo seu propósito, temendo a Deus e Deus vai lhe dar a vitória. E em alguns casos vai ser necessário não só se desviar dessa pessoa, mas se afastar mais longe, ok? Essa é a primeira instrução para você. O segundo tipo de pessoa que a gente tem que aprender a lidar são aqueles que criticam a gente e nos perseguem. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 14, a Bíblia menciona um dito cujo chamado Alexandre, o latoeiro, que causou muitos males a Paulo. E Paulo diz que o Senhor retribuirá a Alexandre pelas suas ações. Esse homem chamado Alexandre, o latoeiro, perseguiu muito o apóstolo Paulo. E o que o apóstolo Paulo fez? Ele entregou para Deus. Tem gente querendo lutar batalhas naturais usando apenas o que é natural. Contra batalhas naturais de gente que persegue você, de gente que deseja o mal para você, de gente que lhe critica, você vai ter que entrar numa outra esfera com eles, que é a esfera espiritual, entregando eles a Deus. Foi o que Jó fez com os amigos dele, foi o que Paulo fez com esse homem, o latoeiro. Por isso, você precisa compreender que essa palavra de Deus aqui para a sua vida, ela tem que funcionar na sua vida. Você tem que, de fato, entregar para Deus. A Bíblia diz que Paulo foi muito perseguido, sofreu muito nas mãos desse homem. Eu fico imaginando esse homem fechando portas para Paulo. Eu fico imaginando ele falando de Paulo, tornando quase impossível a vida de Paulo. E Paulo se colocou diante de Deus. Ele não conseguia mais com esse homem. O que ele fez? Ele foi para Deus. Ele se colocou diante de Deus. E ele esperou com que Deus
trabalhasse em seu favor. Tem gente que não adianta você gastar saliva e também não adianta só você ignorar. Você tem que ir a Deus até Deus fazer alguma coisa, porque foge da sua alçada, passa das suas mãos. É algo para Deus fazer, certo? Então, sabe, não fique trocando farpas, seja em redes sociais, seja em grupos que você está junto com essa pessoa. Aprenda a colocar diante de Deus. Aprenda a lutar pela justiça divina na sua vida e crer que Deus te dará vitória. O terceiro tipo de pessoa que nós temos que aprender a lutar são aqueles que você ajuda e eles viram as costas para você. Em Lucas capítulo 5, aliás, Lucas capítulo 6, verso 35, a Bíblia diz assim: amem os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Eu sei que essa instrução aqui de Jesus não é uma instrução fácil para nós. Amem os seus inimigos, façam o bem, emprestem a eles, sem esperar ainda receber nada de volta. Tudo isso é muito difícil, mas Jesus nunca errou em nada e não vai errar agora. Essa palavra, ela é poderosa. A Bíblia está dizendo para você não mudar com aquelas pessoas que viram as costas para você. Eu sei que é difícil você ouvir isso, porque a nossa primeira ideia é: fizeram mal para mim, então agora eu não vou mais, sabe, dar atenção a essa pessoa, eu vou ignorá-la. Se ela cruzar na rua por mim, eu não vou cumprimentá-la. E se nós nos cruzarmos no colégio, no shopping, no mercado, eu vou tratar ela, sabe, como um ninguém, eu vou desprezá-la. Esse pensamento não é o pensamento de Deus. A Bíblia diz aqui: amem os seus inimigos. Meu Deus, amar os inimigos é o que Jesus disse, sim. Por quê? Porque se você tiver a atitude certa diante da ingratidão das pessoas, Deus te recompensará. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanharão todos os dias da tua vida e habitarás seguro. Ou seja, existem bênçãos se você for uma pessoa bondosa de coração. Existem bênçãos para quem é bondoso de coração. Então, isso é uma coisa que tem que ficar aí cravada em nós. Cumprimente, haja com humildade, seja um pacificador, deixe Deus trabalhar nessa situação e confie nele. Agora, uma coisa que eu aprendi, sabe, é que as pessoas tem pessoas que fazem o mal pra gente, mas tem muita gente que faz o bem pra gente também. Agora eu quero levar você num pensamento assim, sabe, que vai deixar você muito, eu posso dizer, feliz com o que eu vou falar. E você não ouve isso todo dia. E se essas pessoas que fazem o bem para você são a justiça de Deus para aqueles que fazem o mal? Glória a Deus! Glória a Deus! Essa talvez seja a palavra que Deus quer que você escute. E se as pessoas que abriram a porta para você, que lhe deram a promoção, que lhe deram uma oportunidade, que colocaram dinheiro nas suas mãos, ou que até mesmo, sabe, elas autorizaram algo que estava trancado só para lhe ajudar, enfim. E se essas pessoas que fazem o bem, elas são a justiça de Deus para você, daquelas pessoas que fizeram mal contra você? Você já ouviu aquele ditado: o mundo dá voltas? Bom, o mundo pode estar dando uma volta agora, nesse momento. E Deus está dizendo para você, escute, porque isso é muito importante. Você precisa compreender que quando você caminha pelos ensinos de Jesus, você não está caminhando por uma vã filosofia. Você está caminhando pela palavra que sustenta o universo. Exatamente, o ensino de Jesus sustenta Sol, Lua, a galáxia, o universo inteiro.
Então, não é qualquer palavra, não é, sabe, um pensamento de alguém, não. Não é o pensamento do carpinteiro, não é o pensamento do filho de José, não. É o pensamento do Filho de Deus, do Deus vivo, poderoso. Glória a Deus. Diga assim comigo, porque eu quero profetizar agora sobre você. Diga assim: a justiça de Deus está vindo em meu caminho. Glória a Deus. E se você tem enfrentado muitas injustiças, muita maldade, eu quero declarar em nome de Jesus que para cada um que te fez o mal, Deus vai levantar 10 para te fazerem o bem em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu creio. Essa é a palavra para a tua vida, é a palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Essa oração merece ser compartilhada. Você precisa mandar essa oração para amigos, para parentes, para o máximo de gente aí. Você poderia ajudar a compartilhar essa palavra, porque vai trazer um alívio para muita gente que está, sabe, com pensamentos de injustiça. O quarto tipo de pessoa que nós temos que aprender a lidar são aquelas que duvidam de nós e desdenham do nosso potencial. Sabe aquela pessoa que olha para você e diz assim, sabe, ela não, aliás, às vezes ela nem diz nada. Ela só olha para você, mas você sabe o que ela está pensando e não é adivinhação. Você vê a feição dela e você vê que ela está desdenhando de você. A Bíblia nos diz em Provérbios 14, 21, quem despreza o próximo comete pecado. Meu Deus, está pecando? Por isso que nunca despreze ninguém, nunca despreze uma pessoa, nunca, isso é um pecado. A Bíblia diz, Provérbios 14, 21, é um pecado desprezar as pessoas. Não entre nesse terreno, ele está todo minado. É pecado desprezar as pessoas. Então, se estão desprezando você, estão lhe desdenhando, sabe? Alguém diz que você é um nada. Alguém age como se você fosse um nada. Confie em Deus. A Bíblia diz que, no Salmos 23, o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. E esses vão ser convidados de honra nessa mesa. Porque eles vão estar lá mesmo que eles não queiram. É Deus que prepara a mesa. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem certos convites que Deus faz que Ele não está esperando, sabe, a pessoa dizer, sabe de uma coisa, eu tenho outra coisa para fazer e não vou poder ir nesse jantar que o Todo-Poderoso está promovendo. Esse jantar não tem como dizer não, você vai de qualquer jeito. Então nós temos que compreender isso. E o quinto tipo de pessoa, e aqui eu encerro, aqueles que lançam palavras más, e eu vou ensinar você agora a como lidar com gente que lança palavra má para você. Quando alguém disser para você que você, sabe, nunca vai conquistar nada na vida, que você nunca vai ter um espaço naquela empresa, que você nunca vai conseguir comprar um bom carro, ou vai ter uma boa casa, ou você vai ser um bom pastor, ou você, enfim, vai realizar os seus sonhos. Quando alguém lançar uma palavra negativa contra você, você tem que orar, quebrando aquela palavra e declarar uma palavra de fé. Então alguém diz que você é um nada e você diz, eu quebro essa palavra no mundo espiritual em nome de Jesus e declaro, eu sou mais do que vencedor porque eu sou um filho de Deus. Quando alguém dizer para você que você não consegue, que você não prospera, que a sua vida vai ser sempre na dificuldade, que você é uma pessoa miserável, você vai dizer, está repreendido essas palavras, eu quebro essas palavras e declaro, eu serei cada vez mais próspero, mais abençoado, entrarei por portas grandes que o meu Deus está preparando para mim. Ou seja, sobre toda palavra negativa lançada contra você, você lança uma palavra de fé, uma palavra profética, uma palavra de avanço, uma palavra de futuro. Está aí, diante de você, a maneira certa de você caminhar pela revelação de Deus? Amém? Glória a Deus. Se você recebe toda essa instrução que eu dei, declara aqui nos comentários, Deus vai me abrir uma porta grande, gigante, para a glória de Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Eu tenho alguns recados aqui muito importantes para você. Primeiro que dia 11 e dia 12 nós vamos ter a conferência A Cura. Vai estar comigo Thiago Brunet, Mac Anderson e outros. Vai ser imperdível, exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global.
Você não é nosso aluno ainda? Por quê? Vem hoje mesmo se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no nosso site www.vinicius07.com.br. Também hoje estarei em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Amanhã estarei em Panambi e domingo estarei em Santa Maria e depois retorno para São Paulo. Ok? Vai ser o Tour Profético Sul. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e estou com muita expectativa do que Deus irá fazer essa noite. Amém? Também quero falar para você do meu lançamento, Café com Jesus, um devocional incrível que você não pode deixar de adquirir, não só para você, mas para as pessoas que você ama. Já adquira, sabe, para os teus familiares, para as pessoas que vêm constantemente na sua casa, prepara um presente para eles. É um devocional com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Você pode adquirir o nosso devocional no nosso site www.vinicius07.com.br. E preste atenção, eu vou transmitir o culto hoje de Passo Fundo ao vivo aqui pelo canal, a partir das 19h30, se não me engano. E você é nosso convidado, tá bom? Os 3 dias do meu tour, os 3 dias eu vou transmitir aqui pelo canal. Você vai poder acompanhar a palavra e eu vou falar sobre o Espírito Santo. Amém? Eu estou numa série de mensagens sobre o Espírito Santo. Então, hoje eu vou falar do Espírito Santo, amanhã eu vou falar também, domingo também, claro, em temas diferentes, mas você vai ser tocado por Deus aí na sua casa. Amém? Vai ser incrível. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar com os nossos programas de televisão, desde já, meu muito obrigado, gratidão e que Deus te abençoe mais e mais. É só você ir no nosso site ou chamar alguém da minha equipe e você vai fazer parte dessa grande obra de evangelização. Através da televisão eu tenho programa na Bandeirantes e tenho programa também na Rede TV. Tenho abençoado a vida de milhares de pessoas e eu sou grato a Deus porque Ele está me usando e usando a vida de muitos parceiros para chegar às pessoas, para chegar a muitos lugares. E eu sei, estamos cumprindo o ID de Jesus, lá em Mateus 28. Amém? ID, pregar o Evangelho. É isso que estamos fazendo. Salmos 91, eu quero declarar, compartilhe aí com 8 pessoas. Se não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E tem um sininho aqui. Se você não clicou ainda nesse sininho, clica aí. Porque toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube vai te avisar, mas tem que clicar no sininho e ativar as notificações, tá bom? Às vezes o pessoal diz assim, eu não sou avisado, não é avisado porque não ativou, tá? Então depende de você aí procurar esse botãozinho aí que é bem parecido com um sino, sabe? Você clica e ativa todas as notificações, ok? Muito bem. Eu vou declarar o Salmos 91 e depois eu vou orar. E enquanto eu declaro aqui, compartilhe e coloca nos comentários o teu pedido de oração. Estamos no 5º dia do nosso propósito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me que eu ore por você e te abençoe. Senhor Deus e Pai, eu estou certo de que o Senhor está nos dando ferramentas para vencermos todo tipo de animosidade,
dê contrariedade à nossa vida. Nos dá vitória, Pai. E faça justiça também, Pai, contra toda injustiça direcionada a nós. Eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa, aqueles que têm sido perseguidos, aqueles que têm sido criticados, aqueles que têm sido provocados. E eu oro por um milagre de Deus na vida deles agora. No nome de Jesus, eu oro também pela cura. Todo aquele que está doente, que seja curado. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti, Jesus, que Tu és a cura. Como está escrito na Tua palavra, Ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. Sim, Jesus levou as dores, Jesus levou as enfermidades, Jesus levou a infecção, o câncer, Jesus levou tudo que era contra nós, que podia afetar o nosso corpo. Por isso colocamos a nossa fé em Jesus agora e declaramos saúde, ser curado, ser curada, e oramos agora para que toda impossibilidade seja visitada pelo milagre e pelo sobrenatural de Deus. Oramos também para que o Senhor abra grandes portas a nós. Senhor, nós estamos crendo. Tu podes nos dar as oportunidades que necessitamos. Tu podes nos colocar diante dos lugares que nós precisamos. Tu podes, Pai, nos dar chaves que podem mudar o nosso destino, que podem dar uma virada na nossa realidade. E te pedimos, Pai, traz para as nossas mãos o que precisamos para viver o extraordinário. Confiamos em Ti, Pai, descansamos em Ti e pedimos, Pai, no nome poderoso de Jesus, nos entregue chaves nessa manhã. Nos entregue chaves, chaves de acesso, chaves de recurso, chaves de prosperidade. Oramos também pela salvação de todos da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que todos conheçam a Jesus. Toque-os com o Teu poder, toque os filhos, toque o marido, toque a esposa, toque o casal. Eu peço a Tua bênção, Pai, sobre essa família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta o mau humor, afasta, Senhor, aquilo que traz agitação no coração, na alma deste homem e dessa mulher. Seja livre do poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê que Deus está lhe dando vitória? Em nome de Jesus, você recebeu a palavra profética? Compartilhe agora. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Deus te proteja. Amém? 9 da manhã, temos uma live profética incrível aqui, e depois às 18 horas, e depois 19h30, vou transmitir ao vivo o que vai acontecer lá no sul do Brasil. Te aguardo. Deus te abençoe e até mais. Mais.